convido a igreja a ficar de pé em prol e respeito e reverência à palavra do Senhor. Então, Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Maravilha. E diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Maravilha essa palavra. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Aqui é lindo, meus irmãos, ver como é o tratar de Jesus com os seus discípulos. É lindo ver ele com os seus discípulos, porque a hora que nós vamos estudar a fundo a Bíblia, e nós vamos ver como que Jesus fez a sua escolha, nós entendemos que ele demorou mais de um ano, aproximadamente 1 ano e meio para escolher. E ele escolheu a dedo, cada discípulo. E nós percebemos que tem todos os temperamentos que você possa imaginar ali. Todos os temperamentos. Temos estudiosos ali como Mateus. Temos um bipolar, podemos dizer assim, como Pedro. Com um temperamento completamente complicado de lidar. E o que nós conseguimos entender com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que independente de como você seja, ele pode usar qualquer um. Não importa qual o seu temperamento, ele pode usar qualquer um. E nós vemos ali que Jesus chegando ali na Cesareia de Filipe, uma cidade completamente pagã. E ele pergunta para os seus discípulos: o que os homens, o que o povo aí fora está dizendo que eu sou? E eles respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista. Conseguimos entender que porque Jesus era primo de João e tinha sua semelhança com a de João Batista. Os dois eram cabeludos, eram barbudos e tinha a semelhança. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Jeremias porque nós conhecemos Jeremias como o profeta das lamentações, né? Jeremias escreveu Lamentações e tem um versículo literalmente muito lindo em Jeremias, Lamentações, que é capítulo 5, 21, que ele diz assim: Lembra-se, Senhor, de mim e renova meus dias como antes. Grava isso, que a gente vai falar lá na igreja, lá na frente. Lembra-se de mim, Senhor Jesus, e renova-me como antes. Outros falaram que o Senhor é Elias. Mas por que Elias? Porque Elias, conhecido como profeta do fogo, fez grandes sinais e maravilhas, assim como Jesus fez grandes sinais e maravilhas. Mas Jesus não está preocupado com o que o povo lá fora está dizendo. Então ele pergunta: e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E agora é interessante, meus irmãos, porque lá fora, todo mundo que é lá fora simplesmente vê o que acontece, vê acontecendo milagres, ouve acontecendo milagres, mas só ouve, só vê um irmão que foi transformado. Tenho certeza que todo mundo aqui na igreja tem um que olha e fala: não acredito que aquele irmão virou crente, justo ele, porque ele está lá fora. Mas quem está aqui dentro é transformado, é renovado, é batizado com o Espírito Santo. Deus é maravilhoso. E Deus quer levantar pessoas que sejam cheios do Espírito Santo. Porque não importa se lá fora, onde passa um crente ungido, eles veem que tem algo diferente. Nós temos um brilho diferente, meus irmãos. Nós temos algo diferente.
Quando você está cheio do Espírito Santo, você pode passar onde há pecado, que as pessoas vão olhar e vão dizer: esse cara é diferente, essa mulher é diferente, tem algo diferente ali. E Deus quer renovar hoje corações, como nossa irmã falou aqui. Ele quer reacender aquele fogo que havia dentro de você. Mas Jesus está preocupado com os seus discípulos. Ele pergunta: e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E o mais incrível é que quem Deus usa agora é quem tem o temperamento mais complicado de se lidar: o apóstolo Pedro. E Pedro diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E o mais lindo que Jesus fala: bem-aventurado és tu, Pedro. E eu gosto muito de uma tradução que fala assim: mas não se vanglorie, porque esse conhecimento não vem de ti, mas do meu Pai que estás no céu. Então muitas vezes nós nos sentimos incapazes, mas você só precisa estar na presença de Deus, porque a sabedoria não vem de ti, a sabedoria vem de Deus. Você só precisa buscar, meu irmão. Você quer ser edificado, você quer ser erguido, você quer ser instrumento na mão do Pai? Busca, joelho no chão, porque a sabedoria vem de Deus. E olha quem Deus usa: Pedro. Sempre que vem à memória Pedro, é só passagem complicada que nós vemos no temperamento de Pedro. É Pedro cortando a orelha de né? E eu falo para você, ele não foi cortar a orelha não, ele foi para matar o caboclo mesmo. Que Jesus não, o cara se esquivou, ele arrancou só um pedacinho da orelha ali. Esse é Pedro, meus irmãos. Pedro, um homem de coragem, né? Enquanto todo mundo estava no barco, quem que é Pedro? Ele foi o único que teve coragem para sair do barco e andar sobre as águas. Eu tenho certeza que depois disso, eu fico me imaginando eles tirando sarro. Por que você estava afundando, Pedro? Ele tirava sarro, mas ele respondia: eu afundei, mas eu tive coragem. Eu afundei, mas eu tive coragem. Ele foi, enquanto os outros ficaram com medo, ele foi. Esse é Pedro. Então Jesus, Deus, usa os improváveis. Agora nesse momento que você é incapaz, na mão dos que estão lá fora, pode estar te julgando, te prejulgando. Esse aí nem crente é. Esse aí não serve para nada. Mas você que nos olhos dos homens pode não valer nada, nas mãos de Deus você é um servo precioso. E você pode fazer grandes maravilhas. Glória a Deus, aleluia. E na continuação desse verso, dessa passagem, é maravilhoso que agora vem um trocadilho ali, onde Deus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, mas a partir desse momento, tu se chamarás Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Vamos entender, meus irmãos. A palavra Pedro, ela vem do grego, que significa Petros, que traduzido significa pequena pedra, ou fragmentos de pedra. E a palavra pedra no grego significa Petras, que significa rocha inabalável. Olha que Jesus está falando: a partir de agora, tu se chamarás Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta rocha inabalável eu edificarei a minha igreja. Quem é a rocha inabalável? Paulo diz assim, olha o que Paulo diz, meus irmãos, que maravilhoso. O apóstolo Paulo diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual, e essa rocha era Cristo. Aleluia. E quando nós caímos para o grego, nós conseguimos ver que a palavra Pedro, ela não deriva da palavra pedra. A palavra Pedro, ela deriva da palavra pedra, mas a palavra pedra não deriva da palavra Pedro. O que Jesus está falando para você? Você como uma pequena pedra, você como um pequeno cristão, pode até se desviar do meu caminho, pode até se afastar do meu caminho, mas eu, como Cristo, continuarei no propósito de meu Pai, como uma rocha inabalável. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala: e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja.
Só que quando nós caímos aqui, a palavra inferno, ela está no original do grego, a palavra Hades, que significa a porta para a morte. A morte, você morrer, a morte física. E Deus está falando, as portas do inferno não se prevalecerão contra a minha igreja. Deus está dizendo para você, fisicamente, neste mundo, você pode até morrer, mas se você me receber como Senhor e Salvador da sua vida, as portas da morte não prevalecerá, porque você herdará a vida eterna. Comigo você reinará eternamente. E vamos tirar agora e entender o contexto igreja. Quando nós falamos de igreja, meus irmãos, nós não estamos falando de templos. Com todo respeito, cadeira não louva a Deus, bancos não louva a Deus, não dá glória. A palavra de Deus diz, Deus, Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas na contraparte a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. Deus, quando fala de igreja, porta da igreja, Ele não está se referindo a templos, Ele está se referindo a você. Deus não está preocupado com placa de igreja, Deus está preocupado com o seu coração. Então, a partir desse momento, daqui em diante, toda vez que nós falarmos igreja, é Jesus falando diretamente com você, não é com o templo, é diretamente com você. A palavra de Deus diz, buscar e crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia é para você estudar, é para você devorar, é para você ter comunhão, é para você ter intimidade. Então vai um conselho, jamais você leia a Bíblia com a mentalidade de hoje. Você tem que estudar, buscar. No livro do capítulo de começo de Lucas, você vai começar a ler Lucas ali, ele falou, eu fui pesquisar, eu fui atrás de informação, eu fui estudar a palavra do Senhor, e ele era inspirado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus é para ser estudada, é para você passar horas pedindo misericórdia do Senhor e buscando conhecimento, para crescer na graça e no conhecimento. Então busque entender, e sempre que for ler a Bíblia, meus irmãos, quem está falando? Para quem está falando? Para que aí sim você entenda e consiga trazer para os dias de hoje. Amém. Então a igreja de Éfeso ainda estava persistente, ainda estava no manto, mas a exortação de Éfeso serve para nós no dia de hoje. E Jesus fala, mas buscai o seu primeiro amor, porque vocês estão mortos espiritualmente, estão na obra, mas aquele fogo, aquela paixão acabou. E infelizmente eu tenho passado por igrejas, eu tenho me preocupado muito. Eu conversando com o meu pastor, e ele falou a mesma coisa, eu estou com a mesma preocupação. De verdade, meu irmão, eu vejo as igrejas estão mortas espiritualmente. Literalmente as igrejas estão mortas espiritualmente. E Jesus está falando para você, hoje aqui, eu quero te renovar, eu quero te incendiar. Vamos entender um pouco qual que era o contexto de Laodiceia. Jesus, ele falou diretamente com cada igreja, baseado na cultura que eles viviam, como era a cidade, como era a cultura, e falou na linguagem deles, para que eles entendessem o que Jesus queria dizer. Então vamos entender o contexto de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Para eles estavam com tudo. E infelizmente a igreja de Laodiceia, que é o período que nós estamos, Jesus está falando aqui, está falando diretamente conosco. Eles estavam se achando bambambam. Tinha tudo, né? Extremamente rico. Infelizmente a igreja, em vez de ser luz do mundo e sal da terra, e mudar o povo de Laodiceia, foi ao contrário. A cultura de Laodiceia acabou com o povo da igreja, né? Uma cidade extremamente rica. E olha que interessante, na cidade de Laodiceia, ela tinha a maior escola de medicina na época. Olha isso, vocês vão entender o texto, grava isso para vocês entenderem o que Jesus está falando. Laodiceia, ela tinha a maior escola de medicina, focada, especializada em oftalmologia, os olhos. Olha isso.
E Laodiceia também produzia uma espécie de lã, uma lã negra, que era extremamente valiosa para fazer vestes extremamente caras. Eles ditavam a moda naquele tempo. Laodiceia ditava moda, cheio da moda, extremamente rica. Esse era o contexto de Laodiceia. E lá, por ser uma região vulcânica, tinha águas termais. Então a água de lá era completamente morna. E todo mundo sabe que água morna dá até ânsia de você tomar. Então, para que vocês entendam o texto que Jesus está falando, precisamos entender o contexto. Aquilo que eu disse, para quem ele está falando, em que época que ele está falando. Essa era a época de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Agora é pesado. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Olha a igreja falando lá, ó. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que a igreja está falando. Olha como era o contexto da época. E não sabes que é um desgraçado. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Jesus está falando, vocês acham que vocês são ricos, que não te falta nada, que tem tudo, mas tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eita glória! Como que era o contexto? A igreja era toda rica, para eles nada faltava. Eles tinham a maior escola de oftalmologia, tinha vestes valiosas, que produzia veste valiosa, e Deus está falando, tu és pobre, tu és cego, tu és nu, nada tem, vocês são miserável. E nós estamos no período de Laodiceia, meus irmãos. Foram 7 períodos da igreja. O último período, o 7º período da igreja de Laodiceia. Não haverá um 8º período. Não tem uma 3ª igreja. Este é o último convite de Jesus para o seu arrependimento. É o último convite. É o último convite. Arrependei-vos do seu pecado e aceitai a graça do Senhor Jesus Cristo. Recebei-o como Senhor e Salvador, para que tu viva no reino eterno. Vamos lá. Glória a Deus. E cego e nu. Agora, olha Jesus falando para que eles entendessem, na linguagem deles. Olha o que Jesus fala. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus está falando, para de buscar a riqueza do mundo. Vocês acham que vocês são ricos? Venha buscar a riqueza de Deus. Venha comprar ouro de mim. Jesus está falando, a riqueza está em mim. A riqueza verdadeira há em mim. O que eu tenho preparado para você é o que é verdadeiro. A nova Jerusalém, aonde eu quero que cada um de vocês venha ceiar comigo. É na nova Jerusalém. E ele está dizendo assim, para que te enriqueça e vista vestes brancas. Olha o tapa na cara. Não é essas vestes valiosas do mundo, preta, de lã preta, mas é as minhas vestes purificadas, as minhas vestes brancas. Glória a Deus. E ele continua, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, Senhor da glória, e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Tinha maior faculdade de oftalmologia, mas estavam completamente cegos espiritualmente. Achavam que estava vivo para o mundo, mas estavam completamente mortos espiritualmente. E lembre, Jesus está falando diretamente com você. Igreja não é templo, o templo é templo, igreja é você. E hoje nós damos glória a Deus que nós temos um ar-condicionado, glória a Deus por isso. E vemos muita gente também falando assim, eu não preciso ir lá com os irmãos, a igreja sou eu. Quem aqui já ouviu isso? Não, mas eu não preciso ir lá, a igreja sou eu. Já ouviram isso ou não? Não, você não é igreja, calma, você é membro. Jesus é a cabeça e você é membro. A igreja é a união dos membros. E não importa onde for, se é na rua, está unido a igreja. Se é levando o ID, se é no templo, o importante é que tenha comunhão da igreja em prol de um único objetivo: levar a salvação, pregar o evangelho.
Glória a Deus. E Jesus continua: eu repreendo e castigo todos os quanto o amo. A palavra é forte, é de exortação, mas por um único motivo: porque Jesus te ama, porque Ele quer você com Ele. Nós não somos daqui, meus irmãos. Eu vejo muita gente falando: tudo que eu quero é ir para o céu. Nós não vamos ir, nós vamos voltar para a nossa casa. Aqui não é o nosso lugar, aqui é só passagem. E essa repreensão é necessária. Infelizmente nós estamos vivendo em um movimento, uma cultura que você só se vê pregar em visão de aqui, empresário dali. Jesus revelou que você vai ganhar isso, vem para mim. Meus irmãos, que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse? Pelo amor de Deus, isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Essa repreensão é um ato de amor. E Jesus continua: se pois zeloso e arrependeste, eis que estou à porta e bato. Olha que lindo. E ainda ele é educado, né? O Espírito Santo ele é educado. Você está fazendo um monte de cagada, está no pecado, é o famoso crente Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo, acha que está tudo certo. Não, só acha que está tudo certo. Jesus está falando aqui: eu vou, nossa, glória a Deus, eu vomitarei o morno na minha boca. Quem que é o morno? Quem que é o crente morno? Está na igreja, está no mundo. Desculpa, não tem como você servir a Deus e servir a Satanás. Ou você serve Deus, ou você serve a Satanás. Não tem como ser meio termo. Eu estou na igreja eu dou glória a Deus, é manto para cima, manto para baixo, é rodapé, mas lá fora eu estou na iniquidade, cometendo pecado. Crente morno. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não tem meio termo. E Deus está falando: se você é morno, se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, porque eu vomitar-te-ei da minha boca. Eu vejo muita gente: eu aceitei Jesus, eu tô salvo, meu irmão. Eu aceitei, eu tô salvo. Não, eu sou salvo pela graça. Ei. Eu já vi gente falando assim, ó: não, é tranquilo, eu vou aproveitar minha vida aqui. Quando eu estiver perto de morrer, aí eu peço perdão, que eu sou salvo. Você acredita nisso? Eu já vi gente falando: eu vou aproveitar a minha vida, e quando eu estiver próximo lá de morrer, que eu ver que vai acontecer alguma coisa, aí eu peço perdão. Desculpa, quem te falou isso te enganou. Tem um monte de gente que perdeu o perdão e está no inferno, porque não houve arrependimento. A palavra é clara: arrepende do seu pecado e receba-me como Senhor e Salvador da sua vida. E ele continua: eis que estou à porta e bato. Educado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É lindo esse cearei, porque traz algo de intimidade. Deus está querendo pessoas que tenham intimidade com Ele. Meus irmãos, é lindo quando você tem intimidade com Deus. É lindo quando você busca ser santo. E quando eu digo santo, não é que você é perfeito, não. Ser santo não significa que você é perfeito. Ser santo significa que você é separado, que você está sempre se limpando. Pecou, dobra o joelho e pede perdão de coração. Está com vontade de pecar, dobra o joelho e se humilha. Fala: Senhor, eu estou com vontade de cometer esse pecado. Tira isso de mim, porque isso é da minha carne e não vem de ti. Se humilhe aos pés. Se humilhe aos pés do Senhor. Isso é ser santo. É você estar de joelho. É de manhã de joelho. Está com vontade de pecar, é de joelho. Em casa não está bem, é de joelho. O casamento não está bem, é de joelho. A vida financeira não está bem, é de joelho. Mas minha vida não vai, Senhor. Ei, eu sou o Deus de restauração. Mas eu estou vivendo na miséria. Mas eu sou o Deus do ouro e da prata. Vinde a mim. Vinde a mim. Por que você quer estar sozinho? Por que você está enfrentando tudo isso sozinho? Meu filho está perdido, Senhor. Eu sou o Deus que restaura. Glória a Deus. E para finalizar, ele diz: ao que vencer, quem recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, e manteve
em seu caminho venceu ao mundo, ele diz: lhe concederei que se assentaste comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glória a Deus. A palavra Laodiceia vem uma palavra grega que se diz laos, de povo, e dik, laos dik, que é de julgamento, ou juízo, ou o povo que julga. E é exatamente a igreja que nós estamos vivendo hoje. Hoje a igreja não está mais preocupada em levar as boas novas, em levar o evangelho. O que é levar as boas novas? Boas, é uma boa. Novas, notícias, levar as boas notícias. A igreja está preocupada em julgar. Ô meu irmão, estou preocupado em julgar a roupa do meu irmão. Você viu a sainha que a irmã estava? Você viu como que o pastor estava? Vai pregar as boas novas e para de se preocupar. Quem converte é o Espírito Santo, não é você, meu irmão. Quem converte e transforma não é você. O seu papel é levar as boas novas de Deus, que é o que ele disse: vai, pregai a remissão e o arrependimento dos seus pecados. Não perca o seu tempo com o que é externo. Faz o que Deus te mandou. Eu vou mertaxei da minha boca. A igreja morna, ela que entra no culto, sai falando mal do irmão, da roupa, reclama do pastor, caso o pastor não cumprimentou ele. Agora a igreja quente é aquela igreja que não precisa pedir não, o pastor não tem que pedir, pregador não tem que pedir para dar glória não. Não precisa ter necessidade. A palavra de Deus, ela é única e suficiente para estraçalhar todas as nossas defesas e entender que nós somos falhos, não somos nada se não for diante de Jesus. O crente verdadeiro, o crente quente, é aquele que o pregador está falando, está doendo, mas ele está falando: fala a Deus, está doendo, mas fala a Deus. Essa é a igreja quente. Glória a Deus. E esse é o último convite. Jesus está fazendo o último convite. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. É o último convite. O último convite. Não há mais tempo. Não há mais tempo para brincar de ser crente. Não há mais tempo de estar na igreja e estar no mundo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. É o último convite. E ele não está querendo te aceitar. Você não tem que aceitar ninguém. Ele está querendo que você receba como Senhor e Salvador. É o último convite. O último convite. Não há mais tempo. E antes de eu entregar o microfone, eu não posso entregar o microfone sem fazer um apelo. Aquele que sentiu no teu coração que essa palavra falou com você, de qualquer maneira, mas que você sentiu que a palavra falou com você, seja um Pedro agora. É só para os corajosos. Para estar aqui eu tive que me molhar muito ali, porque eu era um Zé Ninguém, e continuo, mas agora Cristo vive em mim. Se alguém de alguma forma sentiu essa palavra no seu coração, eu quero que você seja um Pedro e venha aqui na frente que eu quero orar por você. Seja o primeiro, seja o corajoso. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não quer mais enfrentar os seus problemas sozinho aí fora, problemas nós não conseguimos enfrentar sozinho. As adversidades do mundo você não vai vencer sozinho. Não adianta. Você não vai vencer sozinho. Mas se você quer receber esse último convite, seja corajoso. Seja um Pedro, que eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quer cantar enquanto... Tem pessoas aqui que Deus vai tocar no coração. Pode estar com vergonha. Não precisa, meus irmãos. Não tem algo mais lindo do que isso.
Não tem algo mais lindo que a gente ver alguém se humilhando aos pés de Jesus. Se a palavra de Deus tocou no seu coração, saia do seu lugar. Venha aqui na frente, fazer parte do corpo de Cristo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Glória a Deus, aleluia. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente. Glória a Deus, tem mais gente. Vem aqui na frente, meus irmãos. Tem mais gente que a palavra de Deus tocou no coração. Tem mais gente, vem aqui. Permita receber o Salvador, o Redentor das nossas vidas, que transformará a nossa casa, o nosso coração, que purificará o nosso coração e a nossa mente, aonde nós sentiremos a presença do Senhor, sentiremos a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. E Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. É o último convite, meus irmãos. É o último convite. É a última chamada. Alguém que está afastado do caminho do Senhor, que está se sentindo distante, com vazio por dentro, e nada preenche esse vazio. Dinheiro não preenche esse vazio, família não preenche esse vazio, mas nada preenche esse vazio. Se você está se sentindo assim como eu senti, um vazio tremendo quando estava longe do Pai, e você quer se reconciliar com o Senhor, ou aceitar Jesus como seu único Salvador, é a última chamada. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, em Sua presença, Deus. O Senhor conhece a Tua igreja e sabe o que está no coração de cada um, Senhor. O Senhor conhece o íntimo de cada um. Então que o Senhor venha tocar, Pai, no íntimo, Senhor. Que vidas possam ser transformadas, Deus. E aqui estamos com a Sua filha aqui na frente, Pai. Que ela possa receber a presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa quebrar toda obra do maligno que tem lutado contra essa vida, Senhor. Que
que a vida dela, o coração dela possa ser purificado, Senhor. Que tudo que abriu as portas para Satanás, que seja fechada, e que o Senhor venha fazer morada dentro do seu coração. Que a partir de agora ela possa ser templo do Espírito Santo, mas um templo vivo, um templo avivado, e que pessoas lá fora sejam transformadas através dela. Que ela receba a sua presença.